Fala galera, meu nome é Alessandro Gardini. Hoje nós vamos falar sobre o elenco do ataque do São Paulo Futebol Clube. Até deixei meu celular aqui porque deixei anotado o nome dos jogadores. Vou até falar para vocês já. Os caras que fazem parte do nosso elenco de ataque, né? Lucas Moura, Caleri, Luciano, Ferreirinha, Tapia, André Silva, Paulo Sérgio, que é o Paulinho, que veio da base, né? Luca Marques, Rian Francisco. O Luca veio mais recente, mas já jogou desde o ano passado, o Rian Francisco também. Na verdade, Rian Francisco e Lucas estão desde o ano passado, né? Já jogando, indo para a categoria de base, voltando, enfim. Vamos lá, falar primeiramente desse cara sensacional que é o nosso querido Lucas Moura, que passou um bom tempo de 2025 no departamento médico e que tem voltado e não feito bons jogos, né? Diferente aí dos últimos jogos contra o Santos. Esse ano ele já jogou praticamente todos os jogos, nem todos de titular, mas o Lucas, ele na minha opinião ainda não está bem, não está 100%, não está legal, não sei se é devido às lesões, né, o tempo do departamento médico ou o que quer que seja. Apesar que os dois últimos jogos contra o Santos faz a gente dar uma esperança maior pelo Lucas, né? Ele é um cara que é queridinho da torcida. Esses dias eu vi o Arnaldo falando, né? Do Arnaldo e do Tirone lá falando. Cara, a gente não pode desistir do Lucas porque o Lucas não desistiu do São Paulo. Cara, isso é uma frase, assim, sensacional. Então, eu acredito ainda no Lucas. Acho que, por mais que ele não está bem, tem que continuar entrando nos jogos, tem que continuar, às vezes, sendo titular, ainda mais no começo de temporada, sabe? Pegando ritmo para os demais jogos, né? dos campeonatos que nós vamos enfrentar. Mas o Lucas, ele ainda não está legal. O Lucas tem um defeito, já vou até falar do outro jogador, que é o Ferreirinha. Eles têm um defeito, um probleminha ali, muito parecido, cara. O Lucas e o Ferreirinha, eles... não sei se vocês percebem, mas eles, na maioria das vezes, eles conseguem driblar o primeiro adversário. E eles não conseguem já driblar e passar. Driblar e fazer algo mais avante. Quando o Lucas dribla, faz uma tabela, tem até um jogo contra o Corinthians que ele faz um golaço assim, cara, não tem como. Dá muito certo porque ele tem competência e qualidade para isso. Mas às vezes eles erram, pecam nas escolhas. O Ferreirinha, cara, já falando do Ferreira agora um pouco, talvez volte no Lucas, essa é uma coisa mais falada aqui, sem muito certinho no quesito cronologia, mas vamos lá. Ferreirinha, cara, ele dribla muito bem o primeiro adversário, na minha opinião. E aí, daí em diante, na maioria das vezes, ele não tem as melhores decisões. O Ferreirinha é um cara que deveria... ainda mais quando ele joga ali com o Enzo, apoiando ele bem, cara, ele joga muito bem, mas ele precisa ser mais... nem vou falar ofensivo, porque às vezes quando ele dribla e chuta, e ele tem aquele, né, estilo Robin, né, que o Robin na verdade era para esquerda e chutava, e o Ribéry, lembra daquele Bayern de Munique? Ele tenta fazer aquilo, mas ele nem sempre consegue, né? E eu vejo que quando ele já chega e vai até a linha de fundo e toca para trás, aquela jogadinha de videogame, ele já se sai muito melhor, na minha opinião. Mas o Ferreira é um cara, que ele, não sei se técnico cobra ele, se não cobra, mas ele é um cara que precisa de alguns ajustes para ser muito mais útil ao São Paulo, sabe? E não é um jogador ruim, é um jogador de primeira escolha boa e segunda escolha, acaba não sendo não é ídolo, não é nada, não é craque, mas é um jogador bom e que pode melhorar com poucos ajustes, na minha opinião. Nós temos aí o Caleri, né? Caleri que é ídolo nosso, um cara que já começou o ano, acho que já tem 3 gols. 2 gols contra a Portuguesa, 1 gol contra o Santos lá na Vila, né? Talvez seja isso. E, cara, esse cara é sensacional, cara. É ídolo, não tem jeito. Pelo que o cara joga, ele não é o craque da bola, não é, ninguém nunca falou isso. Ele é ídolo, ídolo não precisa ser craque, simplesmente, sabe? E o que ele faz para segurar uma bola no ataque, o
que ele faz, às vezes precisa vir buscar a bola no meio de campo, ele vem. E o que ele finaliza, cara, lógico que tem várias partidas também que não finaliza tão bem, mas isso acontece com vários outros jogadores, né? Mas o Calleri, também voltando de lesão, também passou um 2025 quase que todo no departamento médico, né? Naquele maravilhoso departamento médico de São Paulo, que me parece estar melhor. Mas assim, o Calleri já, eu imagino que ele já está voltando, já está um pouco mais rápido, adaptando o seu ritmo de jogo ideal. Na minha opinião, é isso. Por mais que contra a Portuguesa, que ele errou, um gol feito contra a Portuguesa, que nós poderíamos sair na frente, ele até falou isso no final do jogo, ele já está um pouco melhor. E ele é um tipo de jogador, a gente não precisa esperar outras coisas dele, mas é finalização, segurar a bola no ataque, brigar pela bola. Ele não é outro tipo de jogador, não adianta levar ele como craque, como extrema habilidade. Ele nunca nos prometeu isso, ele é outro tipo de jogador. Às vezes eu vejo a galera criticando o Calleri, mas ele é o jogador que a maioria dos outros jogadores e torcedores queria no time, no futebol brasileiro. Então a gente tem que respeitar esse cara é fera, cara, esse cara é foda, esse cara gosta do São Paulo. Deixa eu ver se é o próximo, é esse mesmo, mas eu acho que é o Luciano, cara. Mas se não for, vou falar dele mesmo assim. Luciano. Cara, nosso 10 é assim, ó. Eu até fiz um vídeo já sobre o Luciano apenas. Sobre a minha opinião dele ser ídolo ou não. Mas o Luciano, a gente não pode... A gente às vezes compara os nossos ídolos, né? Os nossos... as pessoas que fizeram parte de momentos bons do São Paulo, com um elenco ideal, cara. Com um elenco maravilhoso. Às vezes a gente bem superior a outros times. Ninguém compara também outros times, outros momentos e tudo mais. Às vezes a gente foi campeão, muitas vezes a gente foi campeão com vários elencos fortes no Brasil, mas nem sempre foi assim também. E eu vejo o Luciano se destacando com esse elenco contra esses adversários que nós temos hoje. Que nós somos, não sei, quinto, sexto maior elenco, sétimo talvez. Sabe, nós estamos entre os 10 melhores elencos do Brasil, não tem como questionar. Nós estamos ali quinto, sexto em média. Não tem como, é isso. Nós vamos fazer essa galera jogar mais aí que está no São Paulo. Mas de todos, o Luciano, cara, ele aparece em jogo grande. Esse ano não apareceu muito no jogo contra o Palmeiras, é verdade. Mas é um cara que se destaca, é um cara que corre, é um cara que, como o Calleri, às vezes ele vem buscar a bola no meio de campo para abrir para um ponta, vai para receber. Critica os outros jogadores, isso tem, às vezes, saldos positivos, às vezes tem saldo negativo, tem, né, consequências positivas e negativas. Não sei como é que é o bastidor que resolve isso, porque se ele continua brigando, a galera, enfim, não sei. Eu imagino que a galera deve deixar ali. Entende que ele é o líder do campo, né? Porque o nosso capitão é o Rafael. No começo dos jogos, o juiz sempre pergunta, né? Quem que é o cara que eu vou conversar durante o campo, já que você é o goleiro? Durante o jogo, já que você é o goleiro. Aí, não, para falar com o Luciano. Então, o Luciano tem essa liderança da equipe, sabe? Não foi a gente que colocou ele lá, foi o elenco e tudo mais, mas ele tá lá. Eu acho ele, não vou falar um baita de um jogador, um craque, mas ele é um cara que se entrega com essa camisa. As pessoas têm que entender que a situação atual do São Paulo, a gente vai destacar a galera que se entrega. A gente não tem muita habilidade, não tem muito craque. Cara, se você parar para pensar e analisar o futebol brasileiro, não tem um cara que se destaca. Tem triangulações ali que dão certo, cara que toca e tudo mais e faz gol. A gente não tem mais o futebol arte. Só que a galera de outros times, assim como Palmeiras, Flamengo, principalmente, essa galera tá ganhando título. O Palmeiras tem 2 anos que não ganha título, mas enfim. Nós começamos a não ter título com 2 anos, né? Então, assim, não sei qual que vai ser, se eles vão parar, se vai ter uma crise, tomara, né? Mas enfim. Essa galera também não tem um futebol lá, essas coisas. Vi jogos do Flamengo ano passado. Tem muita habilidade técnica, cara. Tem um Arrascaeta que destoa, na minha opinião. Enfim, não sei qual que é o outro jogador que fala assim, ó, o Cebolinha.
entendeu? Que faz uma jogada. Mas na maioria das vezes, quem que é craque do Palmeiras? O Palmeiras é um time resultadista. Eu já vi várias vezes a galera falando assim, vamos falar. Teve a época que a galera falava, nossa, cara, não torço pro Santos, mas é legal ver o Santos do Neymar, Robinho, Ganso jogar. Não torço pro Flamengo, mas é legal ver o Flamengo do Jorge Jesus jogar. Isso aí eu estou falando em linhas gerais de nós, torcedores, a galera que não ganha nada com isso. E que só acompanha o futebol por acompanhar, por ter paixão. Primeiramente, eu tenho paixão maior no São Paulo e depois no futebol. Então eu até assisti um pouco do Neymar lá com o Ganso, sim, mas o Flamengo 2019 eu não assisti nenhum jogo, só os contra o São Paulo. Então, tipo, isso aí é muito comum. Teve a galera que gostava de ver o São Paulo jogar, principalmente, eu acho o elenco de 2005 o futebol mais bonito que o 6, 7 e 8 do município. Minha opinião, era mais massa. Mas, cara, isso acabou. Hoje a galera joga ali um futebol com ninguém assiste o Palmeiras, cara, porque gosta de futebol. O Palmeiras é um time chato de ver e eles são objetivos. Objetivos. O Flamengo do Felipe Luiz assistiu uns jogos ano passado. Não vejo assim, nossa, que jogadaça. Não tem mais. E a gente às vezes quer isso no nosso time, que está com crise financeira, que está com salário atrasado, que está sem poder de compra no mercado. E a gente critica a galera que dedica ainda assim essa camisa. A gente não aceita que um cara que nasceu em 2000, 2005, que não viu esses títulos, tinha 1, 2, 3, 4, 5 anos, aqueles títulos 2005, 2006, vê o Luciano de ídolo. Cara, eles não viram o Miller. Entendeu? E não tem Miller no futebol brasileiro, talvez, não sei se tem no Mundial, cara. Deve ter, né? Mas não sei. É questionável, não é uma coisa, definida, não é uma coisa muito concreta, entendeu? Então, só para falar do Luciano, é isso. O vídeo vai ficar até longo por causa dessas partezinhas, mas que se lasca também. Ô, Tapia, eu faço os vídeos de humor no Instagram, né? Posto aqui nos shorts no YouTube também, mas, cara, até tirei um sarrinho do Tapia, a galera veio em cima. E eu acho que eles estão certos, mas é que o Tapia, cara, ele é um cara também grosso, que se dedica pra caramba, mano. Eu acho, cara, e ele tá fazendo uma coisa que o Caleri fez, que é segurar a bola no ataque. Quando os caras mais entendidos, assim, começou a falar negócio de segurar a bola no ataque, eu não entendia muito bem, mas comecei a analisar a partir disso. Cara, isso é muito importante, velho. Não quero que segure a bola no ataque, quero gol. Cara, tá louco, não dá um contra-ataque fácil, sabe? Se perder a bola é bem lá na ponta do ataque do nosso time, sabe? É umas coisas que até passam a ser estratégia. E já que eu estou falando do Tapia, acabei de falar do Caleri e do Luciano, não sei se vocês perceberam, nos últimos jogos estão tendo muito chutão, tipo lançamento. Quem assistiu o São Paulo ali em 6, 7, 8, lembra muito do Muricy fazendo isso com o Rogério Ceni para o Aloysio Chulapa, que abria para Borges e Dagoberto. E dava muito, porque todo chutão que para ali entre a intermediária, ou seja, entre o meio de campo e a grande área, para por aqui assim, eu não sei se vocês entenderam aí, mas fiz a analogia. Aqui o meio de campo, aqui a grande área do goleiro adversário e a bola vem parar por aqui. Tem uma coisa que acontece depois no chutão, que se chama rebote. Com quem está ficando rebote? Isso é uma maneira de atacar, como a gente nem sempre consegue sair jogando, porque o primeiro gol do São Paulo contra o Flamengo foi erro do Alan Franco, de alguém ali que errou, e levamos gol. Contra o Palmeiras também. Então, assim, às vezes tá aprendendo a jogar no chutão. É bonito, nos caras lasca-se, feio levar gol. E o Tapia tem segurado a bola lá. Eu vi no jogo contra o Santos, no jogo contra o Flamengo. Teve alguns jogos antes também. Talvez contra o Palmeiras. Não, contra o Palmeiras não estava tanto dando chutão ainda não. Mas o Tapia, cara, e é um finalizador, vocês estão vendo? Cara, o cara fez um golaço de cabeça contra o Corinthians, velho. Puta que pariu, que golaço. Cara que acredita, aquele gol que ele fez contra o Santos, um pouco de sorte, mas de tanto azar que a gente leva, a gente merece um pouco de sorte também, bateu, enganou, meio que cobriu ali o goleiro do Santos. Então, assim, é uns caras, velho, que não são bons, mano, mas que estão se dedicando com essa camisa, cara. A gente sempre gritou raça. Aí agora não vem um habilidoso, vem um cara com raça, que tem mais raça do que habilidade. Aí a gente vai criticar de novo. Pô, chato pra caramba, né? Vamos falar bem a verdade.
Do Tapia, apesar de tudo, ele é meio que recente ainda no São Paulo, né? E ele jogou poucos jogos até, o ano passado, na minha opinião. Porque quando o Caleri machucou, nós tínhamos um cara que demorou um pouquinho logo quando o Caleri machucou, mas é o próximo que eu vou falar, que é o André Silva, cara. E tá lá no bendito Departamento Médico de São Paulo. Mas ele também é um cara que fez alguns gols e ajudou a gente, cara. Quer queira, quer não, São Paulo ano passado flertou pouco com a zona de rebaixamento. Isso foi positivo. Faltou um pouco mais. Cara, a gente ficou ali dependendo de Vasco e Fluminense para ir para Libertadores, na Copa do Brasil. Uma maré de azar que nós queríamos que ou o Fluminense passasse, ou o Vasco, né? Era isso? Ou o Cruzeiro, perdão. Fluminense ou o Cruzeiro. E foi Vasco e Corinthians para a final. E de todo time do mundo que a gente quer que não seja campeão, o Corinthians foi campeão. E com o Dorival lá ainda. Mas enfim, André Silva machucou também, naquela essa maré de departamento médico, e azar, e incompetência, sei lá, de fisioterapeuta, de preparação física do São Paulo, que deve estar sendo uma merda. Aí não prepara bem, os caras jogam, machuca, vai para o departamento médico e não volta. O André Silva já está lá. Não voltou ainda. Quando voltar, já é um jogador também não com habilidade alta, não é craque, um jogador também que se dedica, mas tem uma postura bem em campo. A galera também não fala isso, mas pô, é legal o cara saber se posicionar em campo, atacante. E essa postura ajudou muita gente no ano passado, cara. Enquanto o Caleri estava, acho que foi por pouco tempo, não lembro quanto, 2 meses, 3 meses, machucou também. Departamento médico, tá lá. Não sei quando volta. Bom, enfim. André Silva eu gosto, tá? Mas acho que talvez de todos, nem sei quem que é melhor, se é ele ou o Tapia. Mas enfim, vamos falar dos caras da base. Paulo Sérgio, que é o Paulinho. Cara, Paulinho, gostei das vezes que ele jogou no profissional. Vocês perceberam que esses jogadores estão um pouco mais de atitude? Vou falar meio que dos 3 aqui de uma vez, que é o Paulinho, o Luca e o Rian Francisco. Eu acho até que o Paulinho, o Lucas e o Luca são um pouco melhores que o Rian. E aí eu posso estar errado, mas talvez o Rian ele tenha mais essa postura de mais centroavante do que atacante, né? Cara que joga pela ponta e tal. Pode ser uma impressão minha, mas enfim. Só que é um baita de um finalizador e que precisa ser mais aproveitado no São Paulo. O Luca, eu gosto muito dele, ele vai pra cima, não tem medo, sabe? Não tem medo. Ele é um cara que te tenta. Só que ainda, tu percebe que ele ainda é jogador de segundo tempo. Ainda. É uma sensação também, sabe? Fez aquele golaço na Libertadores. E aí eu nem destaco o golaço, o drible, a finalização, a coragem, cara. Cara, é muito massa ver um jogador que não pipoca. Esses jogadores não estão pipocando. Esses jogadores estão vindo da base, sabe? E eu acho que o que será que fazem esses jogadores nesse momento começarem a ser extremamente ponderados, sabe? A não ir tanto para cima. Será que é técnico? Será que é colega de elenco? Que briga, que não sei o que lá, que poda? Tava pensando nisso esses dias. O cara vem, quer ir pra cima e tudo mais. Eu sei que não dá pra ser extremamente inconsequente e não dá pra mim também ser incoerente. Falar mal do Ferreirinha no começo do vídeo, que ele precisa tocar a bola e tudo mais, e falar mal desses caras, e falar bem desses caras agora, que às vezes tem uma sensação muito parecida. Tem umas decisões muito parecidas. Mas eu, assim, ainda percebo o Luca como um cara que, pô, vai pra cima e não tem medo. Não tem medo. Só que o que é legal, ele mais finaliza do que volta, sabe? O problema do Ferreirinha é que às vezes ele passa do primeiro e parece que volta para ser marcado pelo primeiro de novo. Já o Luca não, ele vai para cima e tenta finalizar e fazer o gol, cara. Ou tocar para alguém, mas já para finalizar de primeira. Minha opinião. Paulinho jogou ainda pouco, menos um pouco na equipe principal, precisa de mais espaço. Fez uma Copa São Paulo maravilhosa. Rian Francisco também está há mais tempo lá no time principal, na minha opinião. E precisa de mais, cara. Precisa de mais Rian Francisco no elenco principal. Pô, tem que jogar uns 15 minutos por jogo, velho. Ser titular.
titular em um jogo ou outro. Precisa dar um jeito de aproveitar melhor esses caras, para vender melhor, para aproveitar melhor, para não precisar de contratar. São Paulo precisa ser inteligente, cara, precisa fazer algo nesse tipo e insistir mais. Acho que para isso precisa definir melhor o jogo antes, né? Às vezes São Paulo cria bem e finaliza mal. Então, se isso acontecer, tipo, já pensou um resultado, vai jogar... Tô gravando esse vídeo, não sei que dia que eu vou postar, mas hoje eu vou jogar contra o Primavera no Morumbi. Como é que vai ser? Será que vai estar 3-0, 20 minutos do segundo tempo, para dar para colocar essa galera? Morumbi lotado, um time relativamente inferior. Dá para fazer isso, né? Dá para fazer isso mais vezes, inclusive. A gente precisa aproveitar melhor a base. Aproveitar muito melhor essa base. Ou vendendo melhor. O Rogério Ceni já falou isso, né? Tem que vender por 3 milhões de euros. Senão não compensa. 3 milhões ou 10 milhões, cara? Agora eu não me lembro. Acho que é 3 milhões de euros. Senão não compensa vender. Melhor deixar ele. E a gente tava fazendo tudo ao contrário, né? Nem deixando e vendendo por barato. Aproveitar melhor a base. Esses caras precisam ser testados em alguns jogos mais decisivos. Sabe? Precisa, cara. Não tem jeito. Um clássico aí no Campeonato Brasileiro. Se ganhar melhor dos times como Chapecoense, Curitiba, Vitória. Sabe? Precisa. E aí, bota uns caras também num clássico, velho. 20, 30 minutos no São Paulo e Corinthians, São Paulo e Santos. Porra. Precisa testar esses caras nos jogos grandes, velho. Ver o que eles vão fazer. Sabe? Porque só os caras de fora ver o que esses caras podem oferecer e a gente vende barato, a gente precisa ver o que esses caras podem oferecer pro São Paulo em jogo grande, velho. O Lucas fez um gol na Libertadores, o Morumbi lotado, nós íamos perder ou nós empatamos ou nós viramos aquele jogo? Eu já nem lembro agora. Vocês vão perceber que minha memória é péssima também, mas enfim. Pô, coloca os caras para jogar, velho. Mas a minha conclusão é, o elenco inteiro do São Paulo não é ruim. Não é ruim. Precisa melhorar o jogo, ser menos afobado, entender que está numa situação horrível. Precisa de título, mas precisa de título, velho. O time vive de título, a torcida vive de título. E o ataque também não é uma coisa, não é primoroso, mas também não é algo que não vai fazer gol, cara, contra um time relativamente superior, como Palmeiras, Flamengo, possivelmente Cruzeiro, se trocar de técnico vai ficar melhor. Fica o Tite. Nem sei, quem que tem um elenco bom aí? O Grêmio tá com uma galera boa lá, né, até então. Enfim, tem outros times aí que podem ser melhor. O Atlético Mineiro sempre é uma pedra no sapato de São Paulo. Enfim, nós podemos ganhar esses jogos, cara. Temos tudo para ganhar esses jogos, mas é o que eu acho que só pode fazer esse ano é ganhar esses times inferiores. Né? Essa galera que subiu da Série B, essa galera... Enfim, temos que ganhar, mano. O Vasco que não tá bem. Temos que vencer esses jogos, cara. Fazer 30 pontos primeiro turno. Puta que pariu. Vai dar uma tranquilidade do caramba pro segundo turno. Para nós se dedicar em Sul-Americano, Copa do Brasil. Eu acho que o São Paulo tem um elenco razoável para ganhar alguma coisa. Sim, sim. E também não dá para ganhar tudo os outros times que estão melhores aí, não. Um pouco da minha opinião sobre os atacantes do São Paulo. Sobre o São Paulo. Não dá para ficar falando só, não tenho toda essa coerência, vou falando, misturando com outras épocas e tudo mais, e vai fazendo bate-papo. Ainda não vou começar a fazer nada ao vivo, mas depois talvez a gente comece a fazer, mas essa é a minha opinião. E é isso, beleza? Meu nome é Alessandro Gardim, por favor, se inscreve aí no canal, comenta, me xinga, me fala o que quiser lá. Não me xinga não, deixa eu, só sou a opinião de mais um torcedor aí. Mas comentem. Pô, falem alguma coisa, o que vocês acham, quem que vocês odeiam, porque às vezes tem uns jogadores que a gente odeia. E tá tudo certo, nós vamos ter que continuar odiando ou amando, a gente vai ter que continuar torcendo por esses caras, aqueles que vestem a camisa do São Paulo. Beleza? Valeu, aquele abraço, até o próximo vídeo.